Curso de Teologia Ortodoxa Concisa, Aula 3. A tradição ortodoxa da Igreja do Espírito Santo. Parte 1. Consequências eclesiológicas do filioque latino. Em nossa segunda aula, mencionamos a bifurcação que dá acesso às consequências tanto da via apofática tomada pela eclesiologia ortodoxa do Oriente Grego após a controvérsia iconoclasta, como da vereda tortuosa tomada pela instituição papal do Ocidente Latino. Nesta terceira aula, temos o compromisso de revelar as consequências para a vida da Igreja, as consequências eclesiológicas, do caminho pelo qual enveredou o papado no Ocidente, a fim de, nas outras duas partes, demonstrar as consequências da via apofática pela qual tem caminhado até hoje a teologia ortodoxa, naquilo que estamos chamando de a tradição ortodoxa da Igreja do Espírito Santo. Firmemos inicialmente a seguinte premissa: toda eclesiologia é fruto inevitável e parte constitutiva do dogma da Santíssima Trindade. E é aqui que se mostram mais reveladoras as sérias consequências do filioque latino, magnanimamente representadas em nossos dias pelo moderno movimento ecumênico, dentro do qual o teólogo representativo do luteranismo, Jürgen Moltmann, se alinha com o filioquismo e se alia ao romanismo para alinhavar teologicamente acordos eclesiásticos em prol da desesperada tentativa de justificação e plausibilidade esboçada pela teologia latina contemporânea antes e principalmente após o Vaticano II. Na esteira do marxista revisionista Ernest Bloch, Moltmann se nos oferece como um legítimo herdeiro do filioquismo que esboça em tons nitidamente agostinianos em seu livro O Caminho de Jesus Cristo. A esse respeito, devemos pontuar que as pressuposições subjacentes à missiologia marxista de Moltmann devem ser localizadas nos conceitos de reino, de messianismo e de esperança, como propostos por Ernest Bloch, o qual propõe uma revolução imediata de retorno a uma nova ordem da humanidade, através de uma sociedade sem classes, portadora de um messianismo ateísta, lá onde o Deus Esperança é sobrepujado pela humanidade, que é o conteúdo final da esperança. Deus desaparece, onde a esperança, com E maiúsculo, em última análise, se torna realidade. Pensando assim em termos filosóficos, o que separa Ernest Bloch de Ludwig Feuerbach, por exemplo, é uma espécie de passagem da mística para o quilismo, do êxtase místico, que foge do mundo, para a transformação revolucionária do mundo. A passagem de Meister Eckhart para Thomas Müller. Sim, desafortunadamente, o conceito de Hochraum, vazio, do marxista revisionista Ernest Bloch, ainda afetaria em cheio toda a construção teológica do filioquismo latino. O fato é que em todas as passagens em que Bloch trabalha o conceito de Hochraum, o conceito de vazio, Bloch desmitologiza o que há de apocalíptico e eticiza suas alternativas através do otimismo militante e da tarefa humana dentro da história. Para ele, no reino sem Deus, como ele o compreende, o homem e a natureza se olham finalmente face a face e relacionam-se dialeticamente entre si, mas não fazem por meio de um terceiro,
como na escatologia cristã, para a esperança cristã. Todo impulso em direção ao futuro fundamenta-se no futuro oculto do ressuscitado. Ele é o Deus da esperança, e não a esperança ateísta de Ernest Bloch. Para a ortodoxia da Igreja, o Deus da esperança, em cuja promessa e fidelidade nos apoiamos sem que necessitemos identificá-lo com a esperança, está na frente e localiza-se adiante do homem. Ao contrário, a pátria da identidade de Bloch significa meramente o homem em harmonia com o seu semelhante e com a natureza, sendo isso exatamente o que Karl Marx chamaria de comunismo, enquanto perfeito naturalismo em uma sociedade ideal que represente a verdadeira ressurreição da natureza, o humanismo perfeito. A meu ver, tanto o princípio esperança de Bloch como a teologia da esperança de Moltmann se revelam como tentativas que aguardam o horizonte da pneumatologia da Igreja, única capaz de livrar-se das teleologias humanitárias e de teologias afeitas a explicações e soluções meramente racionalistas e científicas para a crise humana. Tais teleologias humanitárias e soluções do moderno ecumenismo deixam a Igreja circunscrita aos limites próprios daquele messianismo nacionalista do Antigo Testamento que Moltmann termina esboçando, tanto em sua obra que marcou época, Teologia da Esperança, como em outra de suas obras intitulada A Igreja no Poder do Espírito. Para ele, a Igreja deve engendrar sua ação missionária a partir das e por entre as contribuições da via política, a fim de não se resumir à via contemplativa. Em outras palavras, eis então as sérias consequências do filioquismo, da cláusula filioque, cujos inícios na história da Igreja Latina igualmente ocorre aliado à velha tentação de onipotência e de hegemonia do papado, o que inevitavelmente alimenta a ilusão da possibilidade de uma teologia cuja mística é politicamente relevante, se não optarmos por usar a expressão atual politicamente correta. Uma mística pertencente ao presente século mau, e não uma antecipação do século por vir, do mundo que há de vir. E só para se ter uma tímida ideia da suposta tentativa do movimento ecumênico de recuo à igreja primitiva em detrimento da cristandade posterior, atentem bem para a proposta de pneumatologia de Moltmann. Ele diz: não iremos falar do nascimento virginal, como o faz a tradição dogmática, mas do nascimento de Jesus Cristo do Espírito Santo, pois este assunto não é uma questão de ginecologia, mas é um tema da pneumatologia cristã. A partenogênese passou a ser, desde o século III, parte constitutiva dos credos cristãos e da cristologia. Não existe no Novo Testamento nenhuma doutrina teológica especial sobre Maria. Mas com o início dos conflitos cristológicos, surgiu na Igreja Antiga uma mariologia, que a cada passo se afastava mais do testemunho neotestamentário e que em determinadas tradições cristãs foi tomada inclusive por fundamento básico para a cristologia. Em nenhum ponto se tornou tão grande a diferença entre a eclesiologia ortodoxa e a católica romana e o Novo Testamento, como na veneração de Maria. Juntamente com ela, cresceu também a distância da teologia eclesiástica da tradição judaica do cristianismo. Que afinidade tem a Madonna com o menino Jesus nos braços, com a mãe judaica Miriam e seu teimoso filho Jesus, que dela se distanciou? A partenogênese não é elemento básico da fé neotestamentária em Cristo.
Não Maria, mas o Espírito Santo é a fonte da vida, a mãe dos crentes. Entendem agora, queridos? Entendem agora o motivo da teologia ecumênica moderna fazer tanto esforço no sentido de aproximação com a teologia judaica? Percebem agora a relação das consequências eclesiológicas do filioque com esse tipo de pneumatologia que tem sido desenvolvida? Eis uma doutrina do Espírito Santo que dá suporte à maior mazela do filioquismo latino da Igreja no Ocidente: a total dependência da economia do Espírito à missão messiânica de Cristo. Em tão preocupante dependência, está implicado, portanto, o sonho de um Messias que exerce um reino político sobre toda a terra e não o silencioso reino do Espírito Santo no coração dos homens que compõem um corpo misticamente messiânico. Sem dúvida, a Cristologia do Espírito, proposta por Moltmann, é mais uma das novas afirmações filioquistas da Igreja Latina, que suprime, como fez o Papa de Roma no passado, a perenidade e espiritualidade da teologia ortodoxa da Igreja. Longe de perceber a harmonia entre São Paulo e São Gregório Nazianzo, como fizemos na primeira aula, esse tipo de elaboração cristológica, filioquista, chega mesmo a afirmar categoricamente que a missão messiânica do Jesus terreno foi negligenciada no dogma cristológico e, assim, esse tipo de elaboração cristológica distancia os santos concílios do Novo Testamento. O princípio teândrico de Calcedônia é igualmente distanciado dos santos apóstolos. E por aí vai. Desenvolvendo a compreensão trinitária agostiniana, sem dúvida que o objetivo subjacente de Moltmann em defender a identificação entre a teologia trinitária e a economia trinitária fica claro ao afirmar: o começo da cristologia com a pneumatologia é o princípio para uma cristologia trinitária, para a qual o ser de Jesus é de antemão um ser em relacionamentos. Razão de outra de suas conclusões equivocadas, como segue: portanto, a história de seu ser pressupõe as relações de seu ser com o Espírito e com o Pai. E tudo isso para deduzir, a partir da narrativa dos Evangelhos, a heresia do filioque, justificando-a assim de uma maneira tão ímpia. Usar as Escrituras para deduzir o que elas não afirmam e ainda fazer disso dogma de fé. Poderíamos até dizer que absurdo para um luterano que um dia ironicamente afirmou a sola Escritura. A ânsia de negociar os pressupostos luteranos no mercado do ecumenismo moderno o leva a esquecer que o próprio Lutero não assumia como verdade aquilo que contraria as santas Escrituras. A esse respeito, nem mesmo a Igreja Papal está disposta a assumir isso como consequência lógica inevitável do dogma da infalibilidade papal. Única forma de justificação plausível da suposta verdade de que a cátedra romanista de Pedro pode afirmar o que a Escritura não afirma. E tudo isso a fim de não ter que reconhecer o filioque como uma heresia, mas reafirmá-lo como não sendo de qualquer consequência para a vida da Igreja. A essa altura, contudo, nos interessa prosseguir com a terceira aula de nosso curso de Teologia Ortodoxa Concisa, desdobrando nosso tema exegética e pneumatologicamente. Isto é, deixando para trás as consequências eclesiológicas nefastas do filioque latino e seguindo em frente, primeiro com uma exposição exegética da pneumatologia joanina a partir de João, capítulo 15, versículo 26. E depois,
com o que chamaremos de contemplação mística da pneumatologia ortodoxa da Igreja. Note bem, essa terceira aula sobre a teologia ortodoxa da Igreja do Espírito Santo possui 3 partes. As consequências eclesiológicas do filioque é a primeira, a exegese de João 15, 26, a segunda, e, finalmente, a pneumatologia ortodoxa da Igreja. Até, então, a próxima parte.